Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mundo Metal e hoje é dia de falar de thrash metal old school, thrash metal vindo da Grécia. Hoje nós vamos analisar o novo álbum do Suicidal Angels, Profane Prayer. Fica aí que é depois da nossa vinheta. Profane Prayer foi lançado no último dia 1º de março via Nuclear Blast Records. O disco possui 9 faixas e duração aproximada de 48 minutos. É o 8º trabalho dos gregos e é muito legal poder falar sobre essa banda, já que foi uma das primeiras dessa nova safra do thrash que eu ouvi e passei a acompanhar com mais afinco. Com isso, eu posso dizer ali com toda certeza que é uma das poucas que não decepcionou até aqui. Absolutamente todos os trabalhos trazem aquela sonoridade bruta, visceral, com faixas velozes, agressivas e muita, mas muita competência. Desde sempre, o grupo foi liderado pelo guitarrista e vocalista Nick Melissorgos e pelo baterista Orfeas Zorzopoulos. Olha os nomes dos caras, velho. E essa dupla aí tá junta desde o primeiro trabalho, o Eternal Domination, já no longínquo ano de 2007. Nesse novo registro, Profane Prayer, o Suicidal Angels demonstra mais uma vez que é possível sim focar nas suas principais características e ainda assim se arriscar por horizontes ainda não explorados. E eu tô falando isso, Gigi, por conta das duas faixas mais experimentais desse trabalho, que são a Deathstalker e a The Fire Paths of Fate. Maravilhosas, concorda? Plenamente, cara, plenamente. E é engraçado, porque quando a gente fala da Grécia, né, automaticamente já vem na nossa cabeça o Rotten Christ. Calma, peraí, nem só de Rotten Christ vive a Grécia, né? E o Suicidal Angels não deixa de ser uma surpresa, né? Porque é justamente isso, vindo de um país onde pouco se fala sobre thrash metal, não. Quando a gente fala de thrash metal, a gente pensa já nas bandas americanas e nas bandas da Alemanha. Então, de repente, o Suicidal Angels vem e diz, não, peraí, cara, nós aqui na Grécia sabemos fazer thrash metal de primeiríssima qualidade, com produção pomposa, sabemos fazer música literalmente pesadas, agressivas. Ou seja, cara, nós devemos estar no hall das bandas de thrash metal. E isso, cara, é indiscutível, principalmente no Profane Prayer, que é esse disco novo, que, como bem o amigo falou, cara, não decepciona em nenhum momento. E pelo contrário, né? Eles só estão adicionando elementos numa fórmula que já é perfeita, né, cara, até aqui. Sim, e é interessante a gente poder falar sobre evolução sem ser daquela forma pejorativa, né? Que muitas vezes a gente vê algumas bandas fazerem aí, sabe? Quando lança aqueles discos meio sem pé nem cabeça, flertam com as coisas ali totalmente fora do escopo, se esquecem da própria identidade e, segundo eles, é tudo em nome da evolução. Então aqui não tem nada disso. Você percebe que desde o Divide and Conquer, que é o meu favorito da discografia, o Suicidal Angels vem acrescentando elementos pontuais, vem se arriscando de maneira responsável e, o mais importante, vem entregando discos grandiosos. Então aqui realmente a gente tem evolução. Antes de passar a bola para você, Gigi, eu só queria ver se você concorda com isso. O guitarrista Gus Drex, ele entrou em 2015 na banda. E depois que ele entrou, eu acho que ele é um dos caras que mais contribui para essa evolução, porque ele é um cara que ele trouxe muita melodia na parte dos solos, na parte da construção das linhas de guitarra, até se assemelhando um pouco com o que o Creator faz nessa nova fase. E eu acho que esse cara, ele se juntou ali com o Nick, e aí ficou aquela parte agressiva, aquela parte visceral, com a melodia que o Gus Drex trouxe. Perfeita observação, cara. Você foi cirúrgico agora. E eu já falei lá atrás e me repito aqui. Quando você tem ali um line-up conciso ali, sabe, cara? Quando você não tem aquela coisa de
troca de integrantes, isso ajuda muito no processo, né, de composição e, consequentemente, em um trabalho maduro, né, em um trabalho mais, como eu gosto de dizer, responsável, né, cara? E eu acho que é exatamente isso. E você citou o Creator, cara, que enquanto você falava, eu pensava que, pô, o Creator tá assim, e você vai lá e fala do Creator. E é exatamente isso, né? E quando a gente fala de evolução, eu particularmente, quando eu falo de produção, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, uma banda, ela pode evoluir, ela pode ter uma produção excelente, porém, sem deixar a essência dela de lado, pelo contrário, né? Fazendo a mesma música que sempre fez, mas se preocupando com detalhes importantes, como uma boa produção, né? Isso enriquece muito um disco. Mas repito, que isso não tire a agressividade, o peso, né? Ou a essência. E eu acho que, mais uma vez, os Suicidal Angels, eles conseguiram fazer isso, eles evoluíram em todos esses aspectos, sem perder absolutamente nada da sonoridade deles. E como você bem disse, eles estão ali redondinhos, perfeitos, numa sintonia e sincronismo musical absurdos, cara. Quem não ouviu esse disco, aproveitando aqui a deixa, já ouve, porque o que a gente tá falando não é besteira, não. A gente tá falando de um disco, assim, absurdo do início ao fim. Cara, e vamos destacar um pouquinho aqui do tracklist, para dar uma Senão noção. A gente fica 3 horas falando disso, né? Sim, e é legal também para dar uma noção mais exata para o nosso público, né? Nós temos ali músicas insanas, velozes, com muito tupa-tupa, né? Do porte. Olha as faixas: Crypts of Madness, Purified by Fire, Virtues of Destruction e a canção título. Essas músicas são daquelas porradeiras que você não tem tempo para nada, o pescoço dói, saca? Mas ao mesmo tempo você tem as faixas que a gente mencionou anteriormente, Deathstalker e The Fire Paths of Fate, que são músicas maiores, mais longas, mais trabalhadas, cheias de partes de guitarra, cheias de mudanças, participações especiais e tal. E além disso, claro, tem espaço para aquele thrash quase dançante que o Exodus popularizou na clássica The Toxic Waltz, lá no Fabulous Disaster. E, cara, essa é uma das especialidades do Suicidal Angels, cara. Nesse disco tem a Return of the Reaper, que é absurdamente contagiante. Ela é pesada, mas é cheia daquela cadência à la Exodus. E, só para não dizer que não falei das flores, a faixa que abre o disco, ela também é diferenciada. Ela é uma música rápida, mas ela tem uma construção mais técnica, um tipo de riff diferente. É uma música mais longa que essas mais porradeiras que eu mencionei no começo, e também dá uma cara diferente logo de cara, que ela abre o disco de um jeito diferente. E é uma música muito boa, que é a When the Lions Die. Perfeito. Eu acho que uma coisa bacana que o Suicidal Angels fez foi... como é que eu poderia dizer, cara? Eles dividiram ali, né, os dois estilos, apesar de ser uma banda, como a gente tá falando aqui, de thrash metal, eles se jogaram ali no heavy metal, cara, e o fizeram muito bem, né? Então, assim, você tem o thrash metal, em algum momento ali eles param e caem no heavy metal, mas aí eles voltam, né, pro segundo tempo ali do thrash metal, e, cara, e essa ida pro heavy metal, em nenhum momento descaracteriza o disco. Pelo contrário, né? Eu acho que a ordem das faixas foram perfeitas também, e você não percebe, né, vamos dizer, essa caída de velocidade, quando eles vão para o heavy metal ali, que não é uma caída também brusca, né? A gente está falando de um direcionamento ali fora do thrash metal, mas, digo e repito, com a essência do thrash metal ali durante todo o disco. E eu só queria citar uma coisa, a gente falou aqui de mudanças, né, e progresso musical. A The Fire Paths of Fate, ela tem uma coisa bacana que eu achei assim sensacional, cara, e aí entra a grande responsabilidade de uma banda tentar fazer algo diferente, mas muito bem feito. O que é que os caras fizeram? Eles jogaram ali um vocal feminino e eles pegaram, cara, acho que uma cítara, talvez, eu não sei se é cítara ou uma alto-harpa. Ou seja, cara, um instrumento totalmente diferente, né, para se colocar
disco de thrash metal, e os caras fizeram muito bem. Cara, são as duas faixas que você citou, elas são longas, mas são muito bem construídas. Não é aquela faixa longa que se repete. Não. Elas têm ali, elas vão subindo degraus, né, cara? A cada minuto ali, ela começa e ela vai crescendo e se transforma em uma música grandiosa, né? Aliás, as duas, né, mais longas são faixas que, como eu disse anteriormente, em uma outra resenha, nem sempre uma música longa ela tem que ser chata ou maçante. Se ela é bem feita e ela é muito bem construída, o resultado, cara, é simplesmente fantástico. E, de novo, os caras simplesmente foram Robin Hood, atirando aí uma flecha certeira. E, cara, é, assim, é impossível não se apaixonar por essas duas músicas, cara. Eu, particularmente, fiquei meio, assim, surpreso, por incrível que pareça. E eu achei legal que é o seguinte, eles colocaram uma no meio do track e uma no final. Exato. Então, quando você, por exemplo, quando você chega na The Fire Paths of Fate, você já escutou todas as porradarias que eles desfilaram durante o disco todo. Então você não se incomoda de ter uma música um pouco mais diferente. E ela, apesar que a gente está comentando aqui de ser diferente, em nenhum momento ela deixa de ser pesada, em nenhum momento ela descaracteriza a identidade da banda. Não, você ouve e fala, é Suicidal Angels, só que eles estão arriscando ali um negócio mais diferentão. Mas ficou bom bem, pra né? caramba. Ficou bom pra caramba. Não, desculpa te cortar, eu só queria te falar uma coisa. E ainda tem a participação especial do Sax Tolles, do Rotten Christ, né? Do Sax Tolles e também do Fotis Bernardo, que é o cara do Nightfall, e do Eftimis Karadimas, que também é do Nightfall e do Slayer King. São as 3 participações da Deathstalker. Sim. Perfeitos, né? Então, cara, para finalizar, eu só espero que o Suicidal Angels siga nesse caminho, continue sendo fiel ao seu DNA musical, mas também continue explorando aí dessa maneira, como a gente falou antes, né, responsável e respeitando o seu próprio legado, né? Esse é um dos discos que eu mais gostei do ano, certamente briga pelo pódio do thrash metal e ele se destaca entre muitos bons discos do estilo que tem saído esse ano. Qual que é a sua nota, Gijo? Não tem como, e concordo com você, é um disco que corre, assim, pro pódio, com certeza, tá? É um forte candidato. E falando tudo isso, cara, não tem como dar uma nota que não seja 9, cara. Para mim, é justo, uma nota justa para esse disco. Eu dou um pouquinho mais, para mim é 9,5. Eu acho que é um dos grandes lançamentos do ano, esse daí. Até agora, um dos que eu mais ouvi, com certeza. Talvez ele perca ali pro Riot, para algum outro ali, mas muito pontual. Tá no meu player desde que foi lançado e não sai. Então, é isso. Bacana. Então, como sempre a gente fala, comentem aí o que vocês acharam da nossa análise, comentem se vocês concordam ou não com as nossas notas, argumentem aí o porquê, né? A gente quer saber o porquê disso, e não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também dá uma olhadinha aí que do lado da inscrição tem o Seja Membro, o botãozinho de ser membro. Então, você pode ali clicar, você vai ver que tem 3 planos diferentes, você pode escolher qual deles você quer participar e você vai ser muito bem-vindo na família Mundo Metal, certo? Então, até a próxima, que a gente volta logo, quando você menos esperar, com mais resenhas. Valeu.